Olá, meu povo, muito boa noite. A live de hoje eu vou até colocar aqui o tema: recém-nascidos. Recém-nascidos. Vamos falar, né, sobre os recém-nascidos, o que saber para poder implantar a rotina de sono para os recém-nascidos. A gente já pode iniciar a rotina para eles? Já não pode, tem que esperar? Como é que vamos saber? Deixa eu dar um tempinho para mais gente entrar. E aí, nós já vamos iniciar a nossa primeira conversa da semana, né? Sobre recém-nascidos. O que entender para implantar a rotina de sono no recém-nascido? A primeira coisa que a gente precisa entender para que possamos ajudar os nossos bebês, né, maravilhosos, os recém-nascidos, é o seguinte: é entender que o bebê, ele tá em término de formação, tá? Muitos especialistas dizem que o bebê, o cérebro dele, ele já cresce de um tamanho tão grande que ele já não pode mais ficar dentro da barriga da mulher, da mãe. E aí ele precisa sair, né? Ele precisa ser expelido através do parto para que ele não fique preso lá dentro. E aí o corpo, né, o expele, mas ele ainda está em término de formação. Então, os 3 primeiros meses são os meses do término da formação do bebê. E aí, por isso que se chama esterogestação, tá? Então, o final da conclusão do desenvolvimento, né, da gestação do bebê. E o que é que a gente precisa saber para que a gente possa ajudar o bebê nessa fase de esterogestação? Que o bebê passa por saltos de desenvolvimento, tá? O perímetro cerebral vai aumentando com o tempo. E quando o cérebro aumenta, ele vai aumentar também as suas habilidades. O bebê, ele passa por 8 saltos de desenvolvimento no primeiro ano e 2 após o primeiro ano, tá? Os mais importantes, eles são o do 4º mês e o do 8º mês. Então, os 2 últimos são os mais tranquilos. Muitas mães até nem percebem esses saltos, mas os primeiros, sim, do primeiro ano, os saltos sim são bem consideráveis, tá? Lembrando que o do 4º mês e do 8º são mais expressivos, duram mais, tá? Eles são mais elaborados, mais desafiadores. Por quê, Yasmin? Porque o salto do 4º mês, no salto do 4º mês, o bebê vai aprender a ficar em pé. E no salto do 8º mês, ou 9º, o bebê vai aprender no salto do 4º mês, o bebê vai aprender a sentar, tá? E aí, no salto do 8º para o 9º mês, que o bebê vai aprender a ficar em pé. Então, esses 2 desenvolvimentos são muito expressivos para o bebê, tá? Então, por isso que o bebê realmente precisa de uma atenção maior. São saltos mais trabalhosos, mas sim, com a rotina é tranquilo passar por eles, tá? Então, mas a gente tá aqui para falar, né, dos saltos do desenvolvimento dos 3 primeiros meses. Eu queria iniciar, né, essa semana de lives falando sobre os recém-nascidos, e aí o que precisa ser colocado em consideração, né, para a gente fazer uma rotina de sono tranquila para o recém-nascido são os saltos de desenvolvimento, tá bom? E aí, basicamente, hoje a gente só vai falar sobre eles. Obrigada, fofão, locutor fofão aí, parabenizando pelas dicas. Muito obrigada por estar acompanhando a gente, né? Um beijo grande para sua família maravilhosa, um exemplo de família. E aí, voltando, né? A gente precisa realmente levar em consideração. E eu tô aqui para dizer para vocês o que fazer, quais são os saltos dos 3 primeiros meses, o que fazer e
Quais são as habilidades que o bebê vai adquirir nesses 3 primeiros meses? Vamos lá. No primeiro mês, ele vai durar mais ou menos 1 semana, tá? A partir da 4ª semana do bebê, inicia-se o primeiro salto de desenvolvimento. E o que é que o bebê aprende? O que é que o bebê... quais são as características desse salto? Então, o bebê, ele vai começar uma sucção mais forte, tá? O bebê que mama, ele vai mamar de uma forma mais forte. Se ele passava 1 hora, 1h30 mamando, ele vai mamar agora em 20 minutos. Então, a sucção dele vai aumentar, tá bom? Outra característica, ele vai deixar os membros dele mais rígidos. Ele não vai ficar mais naquele aspecto de recém-nascido, tá? Muito assim, enrijecido. Ele vai deixar os membros mais fortalecidos para esticar, ficar mais relaxado, né? Ficar mais relaxado. E aí ele vai ter mais domínio sobre os membros superiores e inferiores, tá? São os primeiros sinais de domínio sobre os membros. Qual a outra característica, Yasmin? Vai começar a ter foco na sua visão, tá? A visão do bebê a gente sabe, né, que é preto e branco, e aí vai começar a ter foco na sua visão. Então, com essas características, ele vai se sentir o quê? Assustado, né, em saber que tem essas habilidades. Porque o bebê, ele tá no útero, né, e aí, quando ele nasce, é um ambiente totalmente diferente, tá? Então, a gente precisa deixar o bebê tranquilo. Como é que a gente deixa ele tranquilo? É a gente implantando uma rotina consistente para que essa rotina repetitivamente faça com que o bebê tenha previsão, porque quando a gente prevê algo, a gente fica tranquilo. Quando a gente está em um local que a gente sabe o que é que vai acontecer, a gente fica tranquilo, mas quando não, a gente está em um local que a gente se sente desconfiado, que não sabe o que é que vai acontecer, a gente não fica bem. Então, para o bebê também é dessa forma, tá? Então, a gente vai tornar o ambiente para o bebê mais tranquilo possível. E como é que a gente faz para ajudar o bebê a passar pelo primeiro salto tranquilamente? É fazer com que ele tenha sentimento de que esteja no útero ainda. O colo, né? Se sentir abraçado, a voz da mãe, o cheiro, sabe? São coisas que fazem com que o bebê se acalme. E a partir daí, né? Entra o segundo mês. E aí, Yasmin, o segundo mês, qual é o salto do segundo mês? Tá? Lembrando que o salto de desenvolvimento, ele é importante, são habilidades que o bebê vai adquirir e o bebê só vai passar por ele, você vai ver que o bebê só vai voltar a ficar calmo quando ele adquirir essa habilidade com excelência. Por exemplo, a pega, ele vai aprender a pegar. No salto que ele aprende a pegar, ele só vai conseguir passar por esse salto, né? Conseguir dormir tranquilo, fazer as atividades tranquilo, que nem a gente sempre quer, depois que aprender mesmo a pegar. Depois que ele tiver já com a habilidade em perfeito domínio, tá? O andar. Depois que ele tiver já andando, é que ele vai passar pelo salto, tá? O salto já pulou, já tá dominando, então o salto passou. Tá? O do segundo mês, o que é que o bebê vai adquirir no salto do segundo mês? Então, a cabeça, quando bota de bruços, já começa a virar para um lado, para o outro. Por isso que é indicado, né, que os bebês nos primeiros meses também, você coloque um pouquinho de bruços para fortalecer a musculatura do pescoço, nuca, e é importante. O que é que vai acontecer mais? O foco vai aumentar, ele já começa a querer reconhecer, tá? Querer reconhecer o salto, querer reconhecer as vozes dos pais. Ele começa a querer reconhecer, começa a iniciar as expressões através do que ele ouve, ele já começa a se expressar. Ele tem também outra característica, é que o bebê já inicia querer sorrir, sabe? Não aquele sorriso social, mas aquele sorriso de lembrar da voz.
E aí ele já começa a querer sorrir, aquele primeiro sorriso que a gente já fica bobo, né? A gente já fica besta para esse sorriso deles. Então, são essas as características, né, do segundo salto de desenvolvimento, tá? Muitas mães confundem que esse salto, ele é junto com a cólica, porque os 3 primeiros meses, né, essa esterogestação também não só conclui a formação do cérebro, mas também a formação intestinal, tá bom? Então, é muito importante a gente saber que tem bebês que ficam gemendo de madrugada, fica fazendo força e não é cocô, e é cólica, a gente acha que é cólica, mas não é. E aí é natural que aconteça isso com a maioria dos bebês. Alguns bebês, eles são menos sensíveis para a esterogestação, tá? Para essas características. Eles passam a maior parte do tempo dormindo e come e dorme. Mas tem bebês que são mais sensíveis, sentem mais cólica, bebês que vão reagir mais a essa fase. E aí a gente tem que fazer com que ele passe por ela de uma forma confortável, tá bom? E aí o intestino também, né, nos 3 primeiros meses precisa da conclusão da sua formação, a colonização bacteriana, que é importante para a digestão dos alimentos, tá? Nosso intestino possui colônias bacterianas importantes para a digestão, e essas bactérias que são essenciais para o desenvolvimento do intestino, elas são implantadas, né, desenvolvidas pelo útero nos 3 primeiros meses de vida. Por isso, da sua importância também. E aí vai somar salto de desenvolvimento, cólica, desenvolvimento intestinal, e aí estranha, e choro, e irritabilidade fácil. E é um período bem complicado para as mães, tá? Para os pais também. E o que é que as mães tendem a desconfiar? Que o seu leite já não esteja fazendo efeito, o leite está fraco, ou o leite está pouco, já precisa de um suplemento, de algo a mais. Mas não, tudo que o bebê precisa é que a gente entenda essa fase dele e passe por ela, ajude ele a passar por ela, porque depois dessa fase você vai perceber que nada foi conforme aquilo que você imaginava, tá? Tudo foi por conta somente do salto. E aí depois que passa, volta tudo a ficar tranquilo. E aí o que é que faz, Yasmin? O que é que eu faço para esse salto do segundo mês ser um salto que eu consiga passar, fazer com que meu filho passe, né, de uma forma tranquila ou menos desafiadora? É a questão de manter o ambiente do bebê dormir, um ambiente acolhedor, sabe? Manter aquela estrutura de ninho, sabe? Apertar, bota uma coxa ao redor do berço, bote um ninho mesmo para apertar, bote ele num carrinho com a coxa ao redor, sabe? Eu indico muito também, que eu indiquei até para uma mãezinha hoje na consultoria, Chantala, uma massagem, né? Que é muito importante para ajudar o bebê, tá? É indicado pelo SUS também, a gente aprendeu Chantala para fazer nos bebês, que acalma muito. E aí, quando a gente faz isso, a gente coloca a rotina de uma forma consistente também, né? Que é um período delicado até para implantação da rotina, porque a gente vai ter que observar o ambiente todos os dias, ambiente de sono, ritual de sono, sabe? Observar, por quê? Vai ter dia que o bebê vai dormir ali no carrinho, beleza, mas no outro dia o bebê já não quer mais saber do carrinho ou do berço. Então, não é porque ele não quer naquele dia que ele não vai querer mais, acabou, se não vai dormir mais no berço, não, tá? Ele só não quer naquele momento que ele tá passando por aquilo de uma forma mais expressiva. Mas no outro dia é ideal que a gente faça o ritual da mesma forma para ele entender que aquilo é normal, é o padrão, é a rotina. E no outro dia possa ser que ele aceite. Aí sim, o que é indicado? Rotina consistente, ritual, sequência das atividades, colocar no mesmo ambiente do bebê dormir, tá? O ambiente correto, o berço, o carrinho, mas que seja num ambiente que você queira que o bebê fique dormindo, tá? Na rotina. E aí o bebê não quis, não se adaptou, vai dando mais opções a ele, conforme a sua reação, tá? Sua reação. A ideia é diminuir a irritabilidade do bebê
o menor possível. Deixar com que ele fique mais tranquilo possível, porque o cortisol faz mal para o organismo do bebê, tá? O cortisol é um hormônio muito importante, o cortisol é o hormônio do alerta, mas o bebê, ele tá ainda no ciclo ultrariano, nos 3 primeiros meses. Também é algo muito importante a gente saber que o bebê no período ultrariano, né, no ciclo do útero, ele não vai saber o que é dia, o que é noite. Então, nós se nos baseamos no período circadiano, que é o período que ele é baseado através da luz, tá? Então, a luz solar. Então, por isso que naturalmente, nosso corpo produz o cortisol com a luz e melatonina com a escuridão, tá? Então, esse ciclo circadiano, naturalmente, nós somos inseridos nele, tá? Através de produção hormonal. E aí, o bebê está sendo inserido nesse ambiente circadiano. Então, essa diferença para ele é uma adaptação. E a gente precisa ajudá-los a entender os ciclos também. O que é dia, o que é noite. Fazer o ritual do bom dia, o ritual da boa noite, da noite, o ritual do sono noturno, sempre deixar ele mais detalhado, um ritual, deixar ele um pouco mais de tempo, sabe? Um pouco mais caprichado, também é essencial. E durante esses 3 primeiros meses, né, até, a melatonina não é produzida pelo bebê, tá? O organismo do bebê não tem a capacidade de produzir a melatonina. A melatonina é ingerida através do leite materno. Por isso que é essencial para as mães manterem a calma e continuarem amamentando, tá? Não tem isso, muito poucas mães que têm realmente a quantidade de leite que é insuficiente para o bebê. A maioria das mães tem a quantidade de leite suficiente para alimentar o bebê e deixar ele satisfeito, sim. Tá? Se ele continuar chorando, tenta outra coisa. Observa que realmente é fome que o bebê tem, ou é sono, ou ele precisa ser distraído com algo. Então é essencial sempre a distração, sempre a gente levantar de madrugada, saber o que é que o bebê tem e não levantar e colocar logo no peito, porque nem sempre é fome, tá? Na maioria das vezes, quando é esse momento, né, como eu falei, de salto de desenvolvimento, o bebê tá assustado só precisa do colo, do abraço, da calma, sabe, do cantar da mãe, do pai. Então são fatores importantes. E aí, assim a gente vai passando pelo segundo salto de desenvolvimento, né, o do segundo mês. O salto de desenvolvimento do 3º mês de vida do bebê. E aí, o que é que a gente faz, né, no salto de desenvolvimento do 3º mês? Tem uma mãezinha passando por esse momento, né, com muito carinho. Espero ajudar o máximo que eu puder, Nath. Vamos embora que a gente vai passar por essa situação juntos, tá? Arthur vai conseguir sim ter uma boa noite de sono. Vamos embora. Pro 3º mês. Eu imagino, mas sigam firme. Quando ele dormir, corre para dormir também, tá? Porque a gente precisa de uma mãe, a guerreira, e o papai guerreiro descansados. Não vai ser o suficiente ainda, mas o tempinho que tiver, corre para dormir, tá bom? Que a gente vai seguindo aí para conseguir fazer com que ele tenha uma rotina ideal e já se adapte à rotina, já fique tranquilo para a gente seguir nesse desenvolvimento maravilhoso, tranquilo, tá bom? O 3º mês, né, como eu tava falando, o 3º mês, um salto importante também, o bebê passa pouco tempo, tá? Esse salto é de 1 semana, o do 2º mês, eu não sei se eu falei, são 2 semanas de duração, mais ou menos. O do 3º mês, ele vai de 10 a 12 semanas, se eu não me engano. De 10 a 12 semanas do bebê, semanas que o bebê tá, né? E aí ele dura 2 semanas. E o que é que o bebê, quais são as características do salto do 3º mês? O salto do 3º mês tem como característica que o bebê vai realmente levantar a cabeça com mais domínio. O bebê vai fazer com que ele comece
a ter aquela vozinha, sabe? Comece a balbuciar. No terceiro mês ele vai começar a balbuciar. No terceiro mês ele vai começar a enxergar as coisas bem melhor e reconhecer as expressões, vai começar o risinho, sabe? E então esses fatores são expressivos, a gente vai perceber, ele já vai começar a ter a vozinha para querer gritar. Então, quando ele quiser chorar, ele vai chorar mais intenso, sabe? É aquilo que a gente vai perceber, aquela intensidade no que ele fizer. Porque ele vai saber que tá conseguindo expressar o que ele quer. Então, ele vai chorar mais intenso, ele vai querer rir, sabe? E aí, essas características são as habilidades do terceiro mês. O que é que a gente pode fazer, né? Para poder fazer com que o bebê passe tranquilamente por esse salto. Ele também é aquele salto que o bebê tá ótimo, tá bem, passou pelo salto do segundo mês, tá dormindo bem, de repente, o bebê muda. Do dia pra noite, o bebê acorda outro bebê. Que bebê é esse, meu Deus? Não foi esse que eu botei na cama. Exatamente assim. Então, fiquem tranquilas que vai passar, tá? São altos e baixos. E a rotina de sono, a consultoria da rotina de sono é isso. É a gente pegar na mão da mamãe e dizer, olha, o bebê vai passar por isso. Boa noite, Josi, beijo. Que bom que você tá aqui. E aí a gente pega na mão da mãe e diz, olha, seu bebê vai passar por isso. E a gente vai fazer assim, pra ele seguir. E aí a gente vai ajustando. Então, é questão de acompanhamento da fase, tá? Eu sempre digo, o primeiro ano é o ano mais delicado para as mamães, principalmente as primeiras mamães. E aí não tem idade para começar a rotina, tá? Os bebês que têm mais de um ano podem fazer a rotina. A rotina eles vão aceitar de uma forma mais fácil. Porque não tem mais os saltos de desenvolvimento. Tem 2, tá? Depois de um ano. Mas depois não tem mais saltos tão expressivos que nem o do primeiro ano. Mas o do primeiro ano sim, tem saltos bastante expressivos que precisam de acompanhamentos. E assim como o bebê, né? Que ele fica calmo, tranquilo, com a previsibilidade, nós mães também ficamos tranquilas prevendo o que é que vai acontecer, tá? Quando meu filho era bebê, tinha o salto. Quando ele estava no salto, eu já estava pesquisando o próximo, para ver o que é que ia acontecer no próximo. Então, a previsibilidade faz bem para todo mundo, tá bom? A gente, às vezes, paga para prever as coisas, né? Para prever quando é que você vai receber um dinheiro, para prever quando é que você vai poder tirar férias no trabalho, enfim. Então, isso daí é muito importante e faz com que realmente a gente fique tranquilo. E para o bebê também, né? Como eu falei, essa previsibilidade de uma rotina consistente faz com que ele tenha previsibilidade. Eu tô brincando, mas eu sei que eu vou dormir, eu tô sentindo sono. Na maioria das vezes, principalmente nos primeiros meses, ele não vai saber o que é sono que ele sente. Ele vai ficar irritado. E aí a gente precisa observar, né, a sua janela de sono. E aí o bebê, né, do terceiro mês, deixa eu lembrar aqui onde foi que eu parei. Bebê do terceiro mês, habilidade, já falei. O que fazer, né, para ajudar o bebê. Então, ele vai precisar realmente, naqueles momentos de estresse total do bebê, tá? Que a gente precisa evitar o máximo possível. Ele vai precisar mesmo do colo, do abraço, do cheiro da pele da mãe. Basicamente, são as mesmas dicas para os 3 meses, tá? Ele precisa realmente de braço, de colo, não para dormir, tá? A gente quer muito deixar, né? E termina passando pelo salto e ficando a associação de colo, ficando a associação de peito. Mas a gente, esse colo, esse carinho é enquanto ele estiver acordado, tá bom? Enquanto ele estiver acordado, a gente precisa dar todo o carinho, realmente encher o potinho do amor do bebê. Tá bom? Josi colocou aqui, ó. O meu bebê geralmente dorme 21 e 30. Tem 15 anos. Exatamente. Tá no horário bom, hein, Josi? Porque
Para os bebês recém-nascidos, né, os bebês menores de 5 anos, a partir de 9 horas, tá? Antes até das 9 horas, o bebê deve estar dormindo. Por quê? O pico do hormônio do sono para o bebê é de 9 horas da noite, tá? O pico da melatonina já tá lá em cima. Então, é para o bebê já estar dormindo a partir das 9. Muito interessante, até boa colocação, Josi. Aproveitei já, né, o gancho para explicar aí para as mamães. E nós adultos, o indicado é 11 horas da noite, né? 23, porque realmente é a fase de... Eu gosto muito de pesquisar, sabe? E aí a medicina chinesa indica, né? Esclarece que a partir das 23 inicia-se a fase de desintoxicação dos adultos, entendeu? E aí todo o organismo começa a desintoxicar, tá? Estômago, rins, fígado. O último é o intestino grosso, tá? Isso é para os adultos e para os bebês, tá? Tem a fase de desintoxicação dos seus órgãos, né? Do organismo. Tanto é que a gente, na maioria das vezes, a maioria das pessoas já acordam e correm para o banheiro, tá? Fazendo o que a gente diz aí, NF2. E aí é normal, porque o último órgão a desintoxicar é o intestino. Por quê? Já desintoxicou tudo, o organismo já mandou todos os resíduos, as sobras, né, para o intestino. E o intestino vai, absorve e vai desintoxicando para liberar tudo que o corpo já não precisa mais. E aí, por isso que os bebês já vão logo cedo, de manhã, 4h30, já vão fazer o cocô, sabe? Nós já acordamos, corremos pro banheiro, a maioria, né? Porque a luz artificial tem interferido muito. Por isso que muitos adultos não têm mais esse hábito, sabe? Então, por isso que é bom, Josi, muito bem. Você fez bem pra sua bebê, tá? Hoje ela tem 15 anos, mas... ela tem uma base aí de organismo muito boa, uma base cerebral, porque ela dormia cedo, tá? Então é muito bom. A gente ajuda o corpo, né, a utilizar seus hormônios para poder fazer o equilíbrio mesmo dos ciclos, tá bom? E assim a gente ajuda o bebê do 3º mês, né? Voltando pro bebê do 3º mês. O bebê do 3º mês... a manter. Agora, a gente não pode esquecer, o que a gente não pode esquecer em nenhum dos 3 meses, em nenhum dos 3 saltos, é a questão das atividades de desenvolvimento. Muitas mães ficam nessa de querer colocar para dormir, só pensam em botar para dormir e esquecem das atividades de desenvolvimento. Mas o que eu sempre falo, né? A base da rotina de sono é o quê? Do bebê acordar, comer, brincar e dormir. Assim como nós, adultos, acordamos, tomamos café, vamos trabalhar e venhamos para casa para dormir, sabe? Então, basicamente, a atividade é essa. O bebê acorda, come, atividade de desenvolvimento, porque o bebê precisa aprender a habilidade, tá? Enquanto ele não aprender a habilidade, ele não vai passar pelo salto. Então, é importante, sim, que a gente pare para fazer a atividade de desenvolvimento junto com ele, tá? Assim como... a atividade do desenvolvimento do bebê do 1º mês. Você acompanha o brinquedinho, um chocalhinho, sabe? Algo leve passando por ele. O do 2º mês também uma brincadeira, uma fraldinha, um quadro colorido, uma distração, uma planta. O do 3º mês também precisa, tá? Virar de bruços, ajudar ele a querer pegar alguma coisa. Ele vai querer estar fazendo aquela brincadeira, né? De querer alcançar. E a gente ajudando o bebê na fase de na parte da atividade de desenvolvimento, né? Que é o brincar, faz com que ele entre para tirar as sonecas, já cansadinho, sabe? Já trabalhou a mente, não só o físico, mas o cerebral também, porque muitas vezes a gente não faz isso e o bebê tá cansado mentalmente, mas não tá cansado fisicamente, ou vice-versa. E aí a gente precisa realmente gastar essa energia, ajudar o bebê a adquirir essa habilidade, para que ele consiga
tirar uma soneca boa, uma soneca consistente, sabe? Ele consiga deixar a soneca longa, porque muitas mães também reclamam que o bebê dorme pouco. Então, quanto mais a gente cansar o bebê, tá? Até o limite dele, pelo amor de Deus. O bebê de 2 meses, ele tem uma janela de sono de 1h30, mais ou menos, mas a gente tem que observar sempre, sabe? Eu digo que a gente tem tabelas para ajudar, a gente tem aplicativos que ajudam, mas nosso bebê é nosso bebê, cada um é de um jeito, então a gente tem que observar mesmo no olho, sabe? No tato, observar quanto tempo ele aguenta, em quanto tempo ele tá bocejando, em quanto tempo ele tá coçando o olhinho, sabe? Observar mesmo, porque os primeiros sinais de sono, coloque já o ambiente, já vá preparando o ambiente para levar ele para a soneca, porque é essencial que o bebê ele saiba que quando ele tiver sono, ele vai para a soneca, ele vai dormir, ele vai alimentar, saciar aquela necessidade. E assim como quando ele tem fome, você dá a comida, né? Dá o peito, dá o mamar, dá a mamadeira. Então, assim como a gente sacia a necessidade do bebê de comer, a gente também precisa saciar a necessidade dele de dormir, tá? Para manter um bebê tranquilo, precisamos que ele durma, tá certo? Então, são essas as características, as habilidades, as necessidades do bebê do 3º mês. Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? Podem colocar aí dúvidas, tá? Tô aqui para responder. Enquanto isso, eu vou lembrando o que é que eu preciso mais falar sobre os bebês recém-nascidos. Vamos lá. Falei sobre a questão dos saltos de desenvolvimento, falei sobre habilidades, ciclo circadiano, ciclo ultradiano, falei sobre a questão da produção hormonal, eu falei sobre a questão do aleitamento materno, né? Dessa confusão que as mães fazem, nós mães fazemos quando o bebê tá no salto, né? Mas com certeza é só fase que vai passar, tá? Falei sobre as associações, que os rituais, os padrões precisam estar sempre o mesmo. Se o bebê, você faz o ritual, é banho, trocar de roupa, dar um mamar e berço, faça isso. Se o bebê chorar, se o bebê se irritar, não quiser ficar no berço, aí você vai mudando. Mas se o bebê hoje não tá aceitando o berço, não significa que amanhã ele também não vai aceitar, tá? É a mesma coisa que a introdução alimentar. Se hoje ele não quer comer maçã, amanhã eu ofereço a maçã de novo, porque amanhã o paladar dele já esteja aceitando, tá certo? E assim a gente vai também, né? Vou comentar também, vou fazer live sobre, não agora, mas em breve, aí farei sobre introdução alimentar, tá? Um bebê que dorme bem, é um bebê que aceita bem os alimentos, é um bebê tranquilo para você fazer o método que você achar ideal, né? Mas eu sempre sou a favor do método que o bebê tenha mais domínio possível sobre o alimento, tá? O bebê é livre, sabe? Quando a gente dá liberdade para o bebê, ele sente tranquilo, domínio, sabe? Ele sente tranquilo, a tranquilidade é essencial, tá? O bebê tem um equilíbrio bom, o bebê que dorme bem, ele tem calma, ele aprende muito rápido a manusear o alimento, sabe? E aí é mais pra frente, tá? Esse papo. E aí, mais alguma coisa? Vou colocar, Davidson, vou colocar no YouTube, sim, essa live, tá? A gente não vai perder nenhuma informação. É só o começo. E, pra finalizar, né, algo importante também que a gente tem que levar em consideração é a questão da mãe, tá? A mãe, eu falo a mãe porque a mãe sempre é que tá realmente de frente, né? Que amamenta, que cuida do bebê realmente diretamente. Eu digo que os primeiros 3 meses são os meses mais intensos, e aí a gente precisa, mãe, realmente dormir, sabe? Mas como é que dorme, Yasmin? Como é que eu vou fazer isso se são os meses intensos? Então, é realmente aquela questão, sabe, instintiva, selva mesmo. Você dorme enquanto dá. Primeira oportunidade, se você vê que você tá no seu limite, sabe? Levanta a mão. Não deixa de sinalizar que você precisa de apoio, tá? Porque
é essencial que a gente implante a rotina, mas o essencial, mais que tudo, é que a mãe ela esteja disposta, e para que ela esteja disposta a fazer a rotina, ela precisa estar descansada, porque a gente precisa de uma mãe disposta e descansada. Descansada em que ponto? O suficiente para não deixar o cansaço tomar conta, sabe? Se perdoe em alguns momentos se você passou a noite toda se levantando para ir no berço buscar o bebê e no final do dia você não aguenta mais e coloca ele na sua cama. Tudo bem, tá? Se perdoe. Rotina de sono não é aquela regra que você vai jogar na parede, tem que ser assim, se não for, acabou-se tudo, não. Tá? Rotina de sono é algo que a gente vai adaptando aos poucos. A gente vê o resultado rápido, é muito bom, mas tem altos e baixos, sabe? E aí a gente precisa entender quando a gente precisa de ajuda, tá cansado, deixa o bebê com alguém, arruma alguém, paga alguém, fica com ele aí um pouquinho pra eu dormir. O marido chegou, eu preciso que você fique com ele só pra eu dormir 4 horinhas. Durma. Depois joga pra cima a rotina mesmo, dorme. Depois pega aqueles vídeos que o povo joga pra cima os papéis, tudinho, quero mais não. Aí depois se arrepende e pega tudinho do chão, sai colhendo, catando. Pronto, a rotina de sono é exatamente isso, tá? Tem momentos que a gente quer jogar pra cima, eu não quero mais não. E depois, não, eu vou fazer porque isso dá certo. A gente vai vendo resultados aí, né? O meu bebê mesmo, eu fiz isso mesmo, muitas vezes. Eu levantei a mão, fica com ele aqui, marido, que eu vou dormir. Quero saber de rotina não. Tava tudo dando errado, aí eu ia dormir, ia estudar, estudava o que é que eu precisava. Aí não, agora vamos fazer de novo. E aí a repetitividade, a persistência é que faz com que passe toda essa fase e o bebê saiba que tem sono. É aquele bebê que você sabe de filme americano, que você vai, leva pra cama, dá o banho, tchau filho, boa noite, fecha a porta e ele dorme só, sabe? Isso daí não é mito, sabe? Não é, é balela, não é balela. Isso daí é persistência, isso daí é foco na missão. Josi, quando minha bebê tinha 3 meses, eu dormia junto com ela. Pois é, a gente entende, a gente tem que saber o nosso limite, tá bom? A gente tem que saber, e assim, nós, consultoras de sono, não estamos aqui para dizer o que é que tem que ser feito e julgar as mães, porque nós também somos mães, tá? Pelo menos eu passei por isso, e eu entendo, sabe? E aí, o sono é sagrado o sono. Eu mesma dormia muito, e quando as pessoas diziam, quando eu tava grávida, assim, durma, porque você nunca mais vai ter dormir bem na sua vida, nunca mais. Vai passar uns 2 anos para você ter uma boa noite de sono. E aí eu dizia assim pra mim mesma, eu não aceito isso, eu não aceito ficar sem dormir, porque eu preciso dormir. Eu sempre tive um bom sono, sabe? E aí foi isso que me fez, esse incômodo que me fez querer pesquisar, estudar, me especializar na parte de rotina de sono. E hoje, o que me incomoda, eu tô aqui para ajudar as mães que se sentem incomodadas com isso, tá? Porque é muito bom dizer crescer e multiplicar e tenha filhos, mas a gente precisa chegar junto, a gente precisa aprender, porque as coisas não são como antigamente. A gente não precisa estar trazendo costumes de família. Porque se a minha avó não conseguia, a minha avó disse que tem que dar uma fórmula para pesar a barriga para dormir, não sei o que. Antigamente a gente não tinha a internet para ajudar, a gente não tinha o apoio de tantos conteúdos. Hoje a gente tem, tá? Não tô julgando aqui as dicas de vó, pelo contrário, são importantíssimas, mas a gente precisa buscar conhecimento, tá? Através do conhecimento, através do autoconhecimento também, a gente vai seguindo em frente e fazendo uma rotina adequada, tá? Uma rotina de sono adequada para os nossos bebês, fazendo com que também a gente não tenha traumas, tá? Nath colocou aqui, meu bebê é imprevisível. Quando eu penso em deitar, ele acorda, mas vai melhorar, vai sim, tá? E aí, eis-me aqui, né, pra dizer que vai melhorar, vai passar. Todas essas fases passam, tá? A gente não precisa passar assim, nessa intensidade todas, Nath. Mas você tá implantando a rotina agora. Vai chegar um momento que o seu bebê vai reagir à rotina, sim,
sabe? Vai passar esse salto. E aí você vai ver o quão valeu a pena ter implantado, iniciado, e você vai querer realmente manter. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Persistam, descansem, tá? E vamos embora aplicando uma rotina de sono para os bebês. Claudinha botou aqui, ó. Eu sei que preciso repor o meu sono e descansar, mas a cultura não me deixa. Me sinto meio vadia. Ô, mulher, fico mal e isso é péssimo. Não fica mal, sabe? Não fica mal. Porque realmente a gente sabe o que é que a gente passa, quais são os nossos limites. O que a gente precisa fazer se a gente tá cansado é descansar, sabe? Não é desistir. Eu sigo muito o Caio Carneiro e aí ele diz, né? Tá cansado, descansa. Não desiste, tá? Tá cansado, descansa e vai de novo. Porque é a persistência mesmo naquilo que você quer, que vai fazer com que a gente tenha um resultado. O resultado, porque muitos não alcançam o resultado? Porque muitos desistem. Por isso, porque acham que cansaço é desistência, mas cansaço não é desistência. Cansaço é você parar e descansar, sabe? É dormir. Por isso que eu digo, tá? Não, a rotina de sono não é só para o bebê, para a mãe fazer, não. A rotina de sono também é focada nas mães, tá? Nas mães, sabe? A gente precisa se cuidar uma da outra. Então, tudo que eu quero, o que eu mais desejo é uma mãe tranquila, que tenha uma noite de sono boa, sabe? Que tenha 3 horas de soneca junto com seu bebê, que nem eu tinha com o Otávio. Que tenha tempo pro seu marido, sabe? O bebê tá naqueles dias, mas sabe que 6h30 eu vou botar ele pra dormir. Ele vai dormir a noite toda, então eu vou ter o tempo pra mim, pro meu marido, pra assistir um filme, pra fazer o que eu quiser. É tudo isso que eu desejo, porque era isso que eu tinha. Foi isso que eu tive, sabe? Com o meu bebê. Então é isso que eu tô fazendo questão aqui de todo dia. Colocar post, botar a cara aqui, pra levantar essa bandeira pra dizer a vocês, mães, que sigam em frente. Vocês conseguem. Eu consegui uma mera mulher, 29 anos, mas eu não pensava nem em casar, minha tia. Deixa eu contar minha história pra vocês aqui. Nem em casar eu pensava, que dirá em ter filho, que dirá em fazer uma rotina de sono. Mas eis-me aqui, né? Eis-me aqui, vamos embora. Não é sonho, é objetivo, você vai chegar. Só descanse, durma. Vá dormir. Depois você pensa nisso de novo, de rotina, e aí a gente vai no foco, tá bom? Um beijo pra vocês. Amanhã estarei aqui de novo, tá? Aqui nesse ambiente não, talvez o ambiente mude. Mas amanhã eu venho com um papo pra vocês novamente sobre rotina de sono, tá certo? Talvez eu continue sobre recém-nascidos. Algumas dicas a mais, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.